Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Adriano Serafim e hoje, para o curso básico em teologia, nós iremos apresentar este conteúdo, matéria nova. Iremos dissertar sobre este assunto, apologética, um assunto muito importante. Aliás, vale ressaltar que todas as matérias da teologia são importantes. Toda a grade acadêmica da teologia é de suma importância para o aluno. E a apologética, com o seu valor teológico extraordinário, vai desencadear no aluno um pensamento crítico, racional, iluminado, através, claro, da palavra de Deus e da doutrina que a mesma nos apresenta, acerca de assuntos que muitos grupos, que são às vezes denominados como cristãos, ou outros que não têm Cristo como cerne da sua apresentação, mas que são denominados como seitas. Estes são filosofias de vida ou algo do gênero. Enfim, todos estes grupos, eles serão analisados de forma criteriosa neste conteúdo, cujo filtro, para termos uma interpretação sadia, é a bendita e doce palavra de Deus. E o teólogo deve saber no que ele crê, no que ele acredita. Você, como um acadêmico em teologia, deve ter um pensamento acimentado, alicerçado, sobre a sua fé e sobre o que você, na verdade, defende como etos de fé. Então, apologética é uma matéria importantíssima para nós. Vamos ao conteúdo apresentado. Primeiro, temos aí uma introdução, não é? Na introdução, nós percebemos que hoje há um grande número de seitas. O que são seitas? São grupos que ou descendiram do cristianismo ou cresceram fora dos termos do cristianismo, com suas filosofias e pensamentos. E estes grupos religiosos, os dias atuais, nós podemos notar um grande surgimento, uma eclosão de diversos grupos, não é? Que quando são filtrados, quando são confrontados através da palavra de Deus, a sua teologia não subsiste. São verdadeiras areias movediças. Mas, enfim, estas seitas não começaram de agora. Já desde o século II, desde o surgimento do cristianismo, já se tinham diversos grupos dissidentes que, às vezes, divergiam com a doutrina apostólica e com as escrituras em suas teses ou teorias, principalmente a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da Trindade, acerca do Espírito Santo, sobre Deus, sobre a vida eterna e outros pontos doutrinários que são relevantes para a nossa fé cristã. Bem, nós temos que entender que durante o percurso da igreja surgiram diversos defensores da ortodoxia cristã. Ortodoxia é o termo usado na teologia para referir-se à teologia certa, à fé perfeita. Ortodoxa, a que corta reto, ortodoxia. Não há desvios, não é? Pois bem, o teólogo, o aluno, deve estar já afamiliarizado com estes termos, heresias, seitas e ortodoxia. São termos que dentro da apologética falaremos muito, ok? A heresia é a ideia proposta pelo grupo, que se distancia, ou que rompe, ou que está fora dos termos do cristianismo. A heresia, na verdade, em síntese, seria a ideia proposta pelo grupo e a distorção
interpretativa da palavra de Deus. Geralmente essas interpretações destas seitas, elas surgem com ideias que são da mente humana, geralmente é um homem, um profeta, uma profetisa, um indivíduo que se apresenta como a última resposta para a humanidade. Outros sim, nós temos também alguns que têm escritos antigos, e estes escritos antigos não inspirados, como é a Bíblia, acabam servindo de base para se formalizar, para se criar uma doutrina, sendo que a nossa única base é a palavra de Deus. Em 1 Pedro 3,15, faço questão de ler o verso, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e amor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, cabe ao teólogo, cabe ao acadêmico ter a resposta, a noção da sua crença e da sua fé. E por isso é importante o estudo da apologética, sabendo, tendo consciência de que existem grupos que pensam diferente de nós. E o segredo não está em pensar diferente de uma instituição, mas o segredo está em pensar diferente das Escrituras, ou, de certa forma, interpretar erroneamente, trazer interpretações fora do contexto. Ou seja, pessoas que têm uma problemática muito grande em aceitar a ortodoxia bíblica. E para isso o teólogo deve ter certeza para responder a estas pessoas, cuja base é a Escritura, a interpretação da fé. Bom, o termo apologia, página 7, vem do grego defesa verbal, ou discurso em defesa. Então, a apologética, ela serve para o aluno discursar em defesa da fé. Então, o aluno deve saber responder à pergunta de grupos adjacentes ao cristianismo, ou paralelos ao cristianismo, ou grupos que são pseudo-cristianos, que são pseudos cristãos, ou religiões que são contra a palavra de Deus. Então, o aluno deve ter esta segurança em responder. Bom, o outro termo utilizado aí dentro da apologética, ainda na página 7, é a palavra heresia. Deriva-se do grego airesis. Significa escolha, seleção ou preferência. E é daí que surge a palavra seita, que no latim quer dizer secta. Doutrina ou sistema que diverge da opinião geral e é seguido por muitos. Então, primeiro surge a heresia e depois se forma uma seita com essa heresia. O broto da seita é a heresia. Bom, vamos lá. Geralmente, os grupos que são contra a palavra de Deus, como doutrina, eles propagam ideias, está aí. E estas ideias geralmente estão agregadas aí à ideia esotérica. Nós temos a ideia da... como que eu posso usar o termo aqui? A ideia de uma teologia que distorce a pessoa de Cristo, distorce a doutrina da Trindade, distorce a doutrina do Criador, distorce a doutrina do pós-morte. Na verdade, este grupo, os grupos pseudo-cristãos, eles distorcem as verdades bíblicas para adaptá-las de acordo com a sua fé. Nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Bem, o perigo de uma heresia, ela é muito latente, porque um herege pode causar
um estrago incrível no seio da igreja. Geralmente, uma heresia, principalmente falada nos seios pseudo-cristãos, pode comprometer a doutrina escatológica, a doutrina do pós-morte, pode comprometer a forma como enxergamos o Cristo Jesus, diminuindo a sua pessoa ou superlativizando a sua pessoa, não mostrando-nos uma cristologia ideal. Então, isso pode ser um problema gravíssimo no que tange ao Espírito Santo, a forma como compreendemos. Então, nós temos que ter um senso, nós temos que ter uma estrutura para respondermos a estas pessoas, respondermos a seitas. São grupos com ideias dissidentes do cristianismo, ok? Ainda no nosso material de trabalho, nós temos aqui a ideia de conceitos e aspectos históricos, identificando uma seita. Para nós, o filtro para identificarmos uma seita é a palavra de Deus. Então nós iremos ver o que eles pensam sobre a pessoa de Deus, a obra e pessoa do Espírito Santo, a queda do homem e o pecado, a pessoa e obra de Cristo, a salvação e, como eu disse, a ideia escatológica, um porvir. Se uma seita ensina estes termos, estes fundamentos teológicos, e não se coaduna com as Escrituras, nós, como cristãos, temos o direito de se defender, primeiramente, e defender a fé cristã, defender aquilo que cremos, e, se formos ministros, defender, vacinar a Igreja de Cristo contra qualquer seita que se propague, qualquer ideia herética que se propague no rebanho do Senhor. Bem, ainda na página 11, observem que o grande problema destes grupos pseudo-cristãos, que são os mais perigosos, não é? Porque têm acesso, se apresentam, usam credenciais evangélicas, cristãs, que na verdade não são. E é sobre estes que eu gostaria de falar aqui dentro desta dissertação. Olha, o grande problema deste povo, uma das problemáticas que surge no conceito de seita, é que este povo, eles têm uma fé baseada não nas Escrituras. A maioria deles aderem como ponto de fé e igualam estas ideias com as Escrituras. Que ideias são essas? As ideias dos seus líderes. Geralmente são profetas, profetisas, apóstolos e assim sucessivamente. E as palavras destes líderes, elas acabam tornando-se equivalente às Escrituras para aquele grupo. Ou seja, há uma divergência da palavra deste grupo com as Escrituras. E claro, nós ficaremos com as Escrituras. Estes grupos, eles geram para o povo males terríveis, como privações sociais. Nós temos também essas privações sociais envolvem a questão de comida, de alimentação. Está aí na página 12 do seu material de trabalho. Privação social, de não poder comunicar-se ou ter qualquer laço afetivo com aqueles que não são pertencentes ao grupo. Ou seja, afetam a rotina do indivíduo. Ok? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque geralmente estes seres super espirituais, que são os gurus ou líderes destas seitas, ou as personas emblemáticas dessa seita, pessoas que são vistas como seres espirituais
e que a sua palavra, os seus escritos são equivalentes à palavra de Deus, estas pessoas têm um poder sobre a mente dos seus liderados. E este poder que ela tem sobre a mente dos seus liderados é, de certa forma, perigosíssimo. Então, para você ser aceito nessa seita, existe todo um processo. Para você ser aceito nestas comunidades, nestas seitas, existe todo um processo. E o processo, às vezes, envolve isolamento social, o processo envolve toda uma questão dietética, você tem que comer certos alimentos, o processo, às vezes, envolve ritos que são, de certa forma, contrários à palavra de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado e analisarmos ao nosso redor estas seitas, porque há uma manipulação terrível na questão do líder e os seus liderados. E há uma manipulação satânica, cruel e perversa. Então, nós temos que ter um certo cuidado. Bom, podemos notar, nós podemos identificar e notar uma seita através da própria matemática, com as ações das 4 operações: adição, subtração, está aqui no seu material de trabalho na página 13, a multiplicação e a divisão. Começamos pela adição. A adição é, na verdade, o que as seitas acrescentam àquilo que não está na Bíblia. Como eu já disse, ela possui outras fontes literárias, e estas fontes são equivalentes à Escritura. Dentre muitos grupos, nós temos aqui os adventistas, que são citados na página 13. Olha aqui, os adventistas, eles têm os livros de sua profetisa, Ellen G. White, inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Olha que coisa, hein? Eles alegam que os escritos de Ellen G. White estão equivalentes à Bíblia. E nós sabemos que isso é uma grande falácia. Bem, vamos ver o que eles declaram? Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. E seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do 7º dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Porém, sabemos que a Bíblia é a única fonte inspirada, inerrante e infalível, pois é a palavra de Deus. Olha, gente, além de ser uma aberração doutrinária, notamos na declaração adventista que trata-se de uma afirmação paradoxal, contraditória. Eles dizem que a Bíblia é a única fonte inerrável, mas comparam Ellen White e os seus escritos com a ideia da inspiração da Escritura. Então, é muito complexo e é paradoxal, não é? A refutação está aí na página 14. Podemos dizer que sem Jesus, Atos 4 e 12, não há salvação. Lendo a Bíblia, é fato que o homem não procurará em Buda, Maomé, Krishna ou numa organização religiosa a salvação, porque a Escritura é absoluta e verdadeira ao enfatizar a salvação do homem, que vem exclusivamente por Jesus. Os versos sugeridos estão aí no seu material, na página 14, eu vou citar somente um, Atos 4 e 12. Bom, ainda dentro dessa temática, dessa dissertação, vemos agora como identificar uma seita através da subtração. O grupo tira algo fundamental da pessoa de Jesus. Nós temos aqui algumas seitas, no caso a maçonaria, a Legião da Boa Vontade, a Testemunha de Jeová e o Espiritismo Kardecista. Bem, cada uma destas citações aqui descreve um Jesus que a Bíblia não descreve.
Um exemplo para a maçonaria: Cristo é mais um fundador da religião, ao lado de figuras mitológicas como Orfeu, Hermes e Trimegisto, o Deus. Isso é contrário às Escrituras. Nós temos aí a Legião da Boa Vontade, que alegam que Jesus era um médium, como Krishna ou como Maomé, profeta do hinduísmo, do islamismo, né? E dentre outros. Nas Testemunhas de Jeová, este grupo subtrai a divindade de Jesus. Dizem que ele era um anjo, a primeira criação de Jeová, e distorcem o texto de Colossenses 1:15. Para o kardecista, Jesus também, assim como a Legião da Boa Vontade, são pensamentos paralelos, alegam que Jesus era apenas um médium de Deus. Bem, as Escrituras não afirmam isso. As Escrituras afirmam em João 1, do verso 1 ao 3, que Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Então, Cristo é divino e humano. Então, é muito contraditória a palavra de Deus. No que tange à multiplicação, nós temos aí os Mormons. Olha que coisa interessante. Os Mormons alegam que Cristo, de fato, pode até ter sido um ser extraordinário, que o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário tem efeito de salvação sobre o homem e é a única forma do homem ser salvo. Mas, entretanto, eles colocam os escritos de Joseph Smith na equivalência das Escrituras. E dizem que nenhum homem ou mulher nessa dispensação entrará no reino de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. Então, isso é uma adição, isso é uma multiplicação, porque não existe isso. Nós temos um outro grupo dentro desse contexto, que é o grupo do Reverendo Mu. Este aí desdenha de fato dos cristãos, porque ele zomba do efeito do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mas ele crê que o meio certo de se perdoar pecado é através das penitências. Mesmo sabendo que Jesus purifica pecado, eles alegam a ideia de que haja uma penitência para que estes pecados possam ser salvos. Refutando esse pensamento, nós temos 1 João 2, verso 1 e 2, que fala-nos sobre o poder vicário do sacrifício de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Bem, nós temos também a questão da divisão, que é a quarta, né? Nós falamos aí sobre dentro dessa temática aqui, dissertando o assunto, né? Através das 4 operações da matemática, identificando uma seita, falamos sobre 3, e agora falaremos sobre a quarta, que é a divisão. Bem, por que a divisão? Porque geralmente estes grupos, geralmente as pessoas que pertencem a estes grupos, a estas comunidades, eles geram um sentimento de exclusivismo. Exclusivismo. Estes grupos heterodoxos, né? Usamos esse termo para referência a esse grupo, eles dão ênfase ao exclusivismo. Eles pregam uma espécie de milenarismo, muitas vezes, que é um restauracionismo. Eles creem que os seus líderes, que a sua igreja, que o seu grupo, que a sua comunidade, eles irão implantar um novo reino e também irão restaurar a igreja. Sendo assim, gera um exclusivismo. E o exclusivismo é muito perigoso. Nós temos aí grupos como Tabernáculo da Fé, Adventismo do Sétimo Dia,
nós temos a Congregação Cristã no Brasil e muitos outros grupos que alegam ser o caminho para o céu. E outros que o seu líder é a única voz a ser ouvida. E se o indivíduo não ouvir as palavras do seu fundador, se o indivíduo não agregar às escrituras as palavras do seu líder, ele terá um grande problema. Ele não se salvará. Isso gera uma divisão, porque a igreja, ela acredita que a palavra de Deus é pura, perfeita e eficaz. E nós sabemos também que no seio da igreja existem pessoas fracas. A igreja institucional, ela tem grandes problemas. Aliás, quando falamos sobre igreja, nós temos que entender que existe a igreja visível, teoria de Santo Agostinho, e a igreja invisível. Então, a igreja visível, ela pode até se corromper, é o CNPJ, enfim. Mas existem a igreja invisível, que são os santos, as miríades do Senhor, desde a eternidade. Então, nós temos um grande problema com isso. Essas distorções da palavra de Deus geram cismas. E estes cismas geralmente têm a bandeira do exclusivismo. Isso é um problema sério, porque Cristo vem salvando há mais de 2000 anos. Então, não é uma instituição, não é um líder que agora vai reformar o mundo. Agora é uma nova porta para o céu. Não, Jesus já vem salvando há muito tempo. Então, não há uma porta ideal. Cristo é o centro da salvação. Crer em Cristo, na sua palavra. Agora você serve a Deus numa instituição, mas creia em Cristo e a sua palavra. Ele é o Salvador. Amém? Ele é o Salvador. Bom, nós temos que tomar cuidado com essas distorções, porque são distorções sem base bíblicas que esse povo usa para causar estas divisões. Bem, por que as seitas são atraentes? Página 18, conteúdo 1 e 1. Por quê? Por que elas são tão atraentes? Porque alguém pode ter uma personalidade fraca, facilmente manipulável. Talvez essa pessoa pode ter sofrido um trauma que afetou o seu emocional no presente ou no passado. E geralmente os membros desta seita têm perguntas que este grupo, que alegram ao coração deste indivíduo que está passando por esse processo. E estas seitas geralmente dão aos seus membros a ideia de aprovação, aceitação, um propósito, um orgulho de pertencer a algum grupo. Geralmente apresentam rigidez moral, demonstrações de pureza, alguma segurança financeira, as promessas de exaltação, de redenção. Outros alegam ter uma consciência mais evoluída ou elevada, prometendo conjuntos de outras recompensas. E temos aqui uma lista de propostas, não é, das seitas, e que podem firmar o indivíduo lá dentro e que podem desviar o coração de alguém da verdade. Primeiro, a questão de dependência. Como eu disse, as seitas geralmente vão ao encontro das suas necessidades psicológicas, intelectuais e espirituais. Segundo, a questão do isolamento. O isolamento que as seitas propõem ao seu grupo também faz com que o indivíduo sinta vontade de pertencer àquele grupo. É uma ideia de pertencimento. A vida do membro é construída ao redor daquela seita. Sendo assim, fica muito mais fácil o líder ou uma pessoa
que tem uma liderança, controlar e moldar aquele membro. Também tem a lavagem cerebral, a reconstrução cognitiva, né? Que tudo aquilo que a pessoa aprendeu, ela terá que se esvaziar, e agora essa pessoa passará a ser controlada pelos dogmas, será controlada pelas ideias e pela persona dos seus líderes. É uma espécie de um reset cerebral para que essa pessoa se torne submisso pelos líderes daquela seita. Também a questão da substituição, olha aí, é o D, né? Ponto D. Estas seitas geralmente ocupam o lugar de pai, de mãe, tornam-se uma espécie de mentoria, gerando um discipulado, um pastorado, também a ideia pedagógica. As seitas e os seus grupos e os seus líderes, eles têm essa técnica de substituir e preencher a carência emocional do indivíduo. Ou seja, dentro desta seita, quando você é ingresso lá dentro, o indivíduo assume características de uma criança. Ele está eternamente dependente do grupo. Também a ideia da obrigação. Quanto mais tempo você se relaciona com eles, mais emocionado você fica, mais emocionalmente ligado com o grupo você fica. Ou seja, até, em alguns casos, até no âmbito financeiro. Então há uma obrigação entre o indivíduo e a seita. É uma espécie de endividamento. Você fica ali obrigado a estar com o grupo. Terceiro é a culpabilidade, porque você sabe que se você sair daquele grupo, você será ingrato, porque você rejeitou o amor que lhe foi dado. Além ainda, você criou uma raiz emocional, relacional com indivíduos daquele grupo, e que aqueles indivíduos já são, na verdade, as únicas pessoas que te rodeiam e te norteiam. Se você sair, lhe dará uma culpabilidade, você rejeitou o amor deles. No ponto G aí, as ameaças. As ameaças são terríveis, não é, irmãos? Se sair, vai para o inferno. Se sair, não estará sendo mais aceito em nenhum grupo. Então, as seitas trabalham através de ameaças. Eu mesmo já pude ouvir pessoas relatar que, ao descobrir a palavra de Deus, ao ser iluminado pelo Espírito Santo, quis sair, mas os laços afetivos, emocionais, fizeram com que ele ficasse preso àquela seita. Então isso é uma problemática muito grave. Bom, e que o estudante em teologia deve ter todo esse olhar crítico, todo esse olhar criterioso, para saber lidar com esse tipo de pessoa que está atravessando a ponte entre uma seita e a verdade. Então, cabe a nós termos este olhar. Hoje, a partir desta lição, você passa a olhar a pessoa com outro olhar. Você passa a entender a reação daquela pessoa, porque você está estudando e sabe o quanto isso é nocivo no ser humano. Bem, a origem das seitas, olha aí. Nós temos aqui algumas razões, não é? É uma ação diabólica, uma ação diabólica no mundo, contra a igreja, contra a palavra de Deus, é o descuido da igreja em pregar o evangelho, é a falsa hermenêutica, a falta de conhecimento da verdade bíblica e a falta de maturidade espiritual. Bem, todos os versos aí citados em cada tópico está no seu material de trabalho. Um exemplo, a ação diabólica no mundo, 2 Coríntios 4:4. Então você vai lá, leia o seu material de trabalho. É muito importante o aluno ler, porque as escrituras são o embasamento e também a estrutura de todos os nossos conteúdos.
Bem, na página 21, ponto 1 e 3, temos aqui um tópico importante. Se as seitas são mentiras, por que as seitas estão crescendo absurdamente? Por quê? Bom, nós temos aqui pesquisas, né, realizadas por historiadores e pesquisadores na área de religiões comparadas, seitas, heresias. É claro que ele usa um termo aqui, que o crescimento das seitas, de acordo com estas pesquisas e os seus pesquisadores, é por causa das contas não pagas da igreja. A igreja tem fracassado na sua expressiva missão de treinar e discipular os seus membros. O Norman Geisler, ele cita um conteúdo aqui muito interessante. A igreja não tem ido ao encontro das mais profundas necessidades das pessoas e não tem oferecido a elas o sentimento de fazer parte, de pertencer. A falha da igreja é ampla e profunda, e isso tem facilitado o florescimento das seitas. Também, nós vivemos hoje num mundo corrido, a ideia de irmãos na igreja de Cristo, infelizmente, só está se resumindo a um momento litúrgico ali durante o culto. Já as seitas, elas de fato têm uma preocupação com o indivíduo, até porque ela tem que manter o indivíduo naquela bolha, naquele pensamento e ter um controle sobre ele. Mas a igreja tem, infelizmente, sido omissa a ideia da agregação, a ideia do discipulado e de muitas outras questões que abrem brechas para o crescimento das seitas. Gostei dessa expressão, das contas não pagas da igreja. Bom, outro fator que tem contribuído também para o crescimento das seitas é os frutos da pós-modernidade. Notamos que dentro destas seitas, nós temos o narcisismo, o hedonismo, o consumismo, a substituição do pensamento coletivo e a emersão do sentimento de individualismo. O indivíduo, na ideia de uma sociedade perfeita, que é o que ele pensa encontrar na igreja, ao invés, ele vai encontrar isso aqui. E isso faz com que o indivíduo canse da convivência da igreja. Porque, na verdade, é cada um pensando em si. A igreja, infelizmente, não está pensando ultimamente no coletivo. Volto a dizer, irmãos, é só um momento litúrgico. Sendo que quando você analisa a igreja primitiva, você nota que havia uma afinidade, um cordão umbilical. Havia não era consanguíneo, mas era algo tão místico, que podemos dizer consanguíneo também, porque temos o mesmo sangue, que é o sangue de Cristo Jesus. Mas hoje, na igreja pós-moderna, infelizmente, estamos passando por isso. E outro também, posso acrescentar aqui, a questão dos escândalos, né? Dos escândalos que se dão no meio evangélico, que é a ideia do narcisismo aqui, do hedonismo, do prazer, do consumismo. Então isso tira a simplicidade da igreja e cria no indivíduo a ideia de que pode existir uma comunidade perfeita, e é aí que ele é enganado por estes que se autodenominam cristãos, mas que na verdade não são. Por isso que a igreja precisa voltar a ter uma comunhão com os seus membros, devemos voltar a ter uma irmandade cristã, preocupar-se com o outro para tentarmos, tentarmos fechar o caminho para as seitas. A igreja peca muito no social. E nós temos que ter esse pensamento de que precisamos melhorar com Cristo
e melhorar também para o outro. Então, isso é muito importante. Bem, a igreja precisa trazer de volta aos púlpitos a mensagem do Evangelho. Sermos antipluralista, porque as seitas apresentam não a verdade, mas uma mensagem anestésica para o povo. Mas a igreja precisa trazer ao povo o poder da palavra de Deus. Judas 1:23 diz que cada cristão, através da palavra de Deus, deve arrebatar das mãos destes falsos mestres e das falsas igrejas, arrebatar do fogo, através da palavra de Deus, aqueles que estão condenados por heresia. Então, a palavra de Deus pode brilhar no coração deles e eles retrocederem ao caminho da verdade. Judas 1:22. Pregar para essas pessoas é salvá-los do fogo. Isso é muito importante. Conhecendo algumas seitas e heresias, não é? Nós iremos agora falar no ponto 2, que é a nossa próxima aula, sobre os caminhos que o diabo apresenta. Entretanto, estes caminhos são contrários à palavra de Deus. Nós vamos falar sobre pluralismo religioso, nós iremos falar sobre doutrinas que parecem ser verdadeiras, mas que são produtos ou ideias de mente humana e que transgridem a ortodoxia da palavra de Deus. Vale ressaltar que Paulo já tinha esse problema, os apóstolos já tinham esse problema. É por isso que surgem as epístolas, as missivas pastorais, com o intuito de corrigir a igreja, de trazer a igreja de novo para a doutrina cristã ortodoxa. Agora, cabe a nós, sabemos discernir cada pensamento e sabemos também filtrar as ideias, a raiz destas ideias, para que possamos não nos apartar da fé cristã e também termos argumentos contra aqueles que se desviaram da palavra de Deus e que fazem parte de qualquer uma destas seitas. Até a próxima aula de número 2. Aguardo vocês. Um forte abraço. Deus abençoe a todos.